Olá, bem-vindos. Para quem não me conhece, a professora Tatiana Verne. E o motivo de estar aqui hoje é para falarmos do edital ESFESEX, lançado este mês, e que veio com muitas novidades, né? Característica da VUNESP. A VUNESP, ela tem por característica acrescentar novas referências bibliográficas. Se não me falha a memória, né, existiu apenas 2 vezes em que a VUNESP, desde que ela ganhou a licitação para fazer a prova da SFSEX, que ela manteve o referencial bibliográfico, que foi a época da pandemia da Covid-19, para a enfermagem. Mas, após, né, nesse período pandêmico, ela vem sempre mantendo essa questão de acrescentar novas referências. Isso traz aí uma ansiedade para o aluno, nós sabemos disso, mas eu venho aqui para tranquilizá-los, né, para dizer para os senhores que nós já estamos verificando o que precisa ser gravado, o que precisa ser colocado à disposição dos senhores. Desde já também já colocamos todas as referências, né, dos manuais que foram acrescentados, porque nós tivemos inúmeros manuais relacionados à saúde pública, relacionados à saúde da mulher. Tivemos também o America Heart também, que trouxe também, né, referências antigas e referências novas. Temos também alguns livros que foram acrescentados, enfim. Tivemos muitas mudanças aí, mas é importante mantermos o foco, a nossa meta, e com certeza, mantendo disciplina, foco e meta, nós vamos conseguir a aprovação. Outra coisa que eu observei, né, no edital é que houve uma alteração aí com relação ao teste físico. Então, eles sobrecarregaram a parte, né, intelectual, trazendo novas referências, mas amenizaram ali na parte física. Então, diminuíram a metragem com relação à corrida, com relação também à fricção, também houve uma variação a menor, e mantiveram a abdominal, né? O número de frequências que vocês vão ter que fazer as abdominais. Então, é muito importante o exercício físico. Ele é bom não só, né, para a questão da saúde física, mas também para diminuir essa questão do estresse. E é muito importante também estar preparado para a prova, né? Tanto na parte intelectual quanto na parte física. E também tem o teste psicotécnico. Então, nós temos que manter toda essa pirâmide: físico, psíquico e também intelectual em equilíbrio, tá? As inscrições, elas vão começar agora, dia 27, né, de março, e vão até o dia 12 de junho. O valor da taxa é de R$ 150, mas há probabilidade de pedir isenção, tá? Então fiquem tranquilos, aqueles que por acaso são cadastrados no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição. A prova ela acontece dia 12 de julho e o gabarito dessa prova ele sai no dia 17 de julho. Então a prova acontece dia 12 de julho e o gabarito dia 17 de julho. O número de vagas são 12 vagas para enfermeiro, um número grande, um número expressivo. A banca, como eu falei, se manteve a VUNESP. E a VUNESP, né, por característica, ela divide, são 50 questões, sendo 20 questões de conhecimentos gerais. Dessas 20 questões de conhecimentos gerais, nós temos 8 de língua portuguesa, 6 de história do Brasil e 6 de geografia. E também temos 30 questões objetivas também de conhecimentos específicos. Bem, para que eu passe no exame intelectual e não seja eliminado, né? É claro que existe a característica de quem faz a maior pontuação, mas para que eu consiga ainda disputar, eu tenho que acertar no mínimo 50% das provas de conhecimentos gerais e 50% das provas de conhecimentos específicos. Então, como eu falei, além da prova intelectual, tem o exame físico, tem o exame psicológico e também vai ter toda aquela parte de investigação, né, de avaliação documental que os senhores vão fazer antes do ingresso lá na SFSEX. Com relação aos testes físicos, nós tivemos a corrida, né, foi diminuída para sexo feminino para 1.700 metros e para o sexo masculino 2.100 metros. A flexão é flexão sem o apoio do joelho, 9 para homens e 4 para mulheres. E abdominal também a sequência de 30 para homens e 27 para mulheres.
Com relação à manutenção do referencial bibliográfico, né, nós tivemos a manutenção do American Heart Association 2023, tá? Também tivemos a manutenção do guia, né, do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, que eles adoram o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, e ele é muito bom, tá? Eles trazem guias muito bons, e o guia de segurança do paciente foi mantido. Também foi mantida a nota técnica da Anvisa, que fala de infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAs, o número 1 de 2025, a nota técnica 03 de 2025, também da Anvisa, que fala sobre o diagnóstico das infecções relacionadas à assistência à saúde, né, de notificação obrigatória. Também foi mantida a nota técnica número 4, que fala sobre as práticas seguras para a prevenção de incidentes envolvendo catéter intravenoso periférico em serviços de saúde. Foi mantido o GAMBA, que fala sobre feridas, prevenção, causas e tratamentos. O PAIN, né, que fala sobre saúde coletiva. E também, né, o ANURI, que fala sobre a sistematização da assistência de enfermagem, tá? Foi incluída a Albuquerque, que fala sobre a cartilha de segurança e qualidade nos serviços de saúde. Então, os senhores estão vendo que eles também têm um norte para essa questão da qualidade, tá? Outra referência que foi incluída relacionada à qualidade também foi a gestão da qualidade como ferramenta que contribui para o gerenciamento da qualidade e dos riscos dos serviços de enfermagem. Como eu falei, o American Heart Association, eles trouxeram a referência de 2015, mas também trouxeram de 2024 e 2025. Além disso, né, nós tivemos o acréscimo de vários manuais, né, de várias normas técnicas da Anvisa. A norma técnica número 1 de 2026, que também fala das IRAs, tá? Então foi feita uma atualização. A 03 de 2026 também foi feita uma atualização, tá? Também trouxe nova a 11 de 2025, que fala sobre as orientações para implementação de protocolos de prevenção de infecção para os serviços de saúde. Também foi trazida a Anvisa número 8 de 2025, que fala sobre a coagulação do sistema extracorpóreo durante a hemodiálise, quais são os fatores de riscos, as consequências, as medidas de prevenção e quais são os modelos de protocolo. Ela também trouxe o caderno 4, que fala sobre a prevenção de infecção relacionadas à assistência à saúde, relacionada à segurança do paciente e qualidade dos serviços de saúde. Também trouxe o caderno 10, que fala sobre a prevenção de infecções causadas por micro-organismos resistentes nos serviços de saúde. Com relação à vacinação, ela manteve o calendário vacinal de 2025, manteve também a nota técnica 23 de 2025, que fala sobre as mudanças no calendário vacinal para o ano de 2025. Também manteve, né, aquilo que fala sobre as questões dos eventos adversos pós-vacinação, tá? Também foi mantido o calendário nacional vacinal dos povos indígenas de 2024 e foram acrescidos, né, o calendário de 2026, tá? A nota técnica 106 de 2025, que fala sobre as orientações com relação à notificação e manejo de imunização relacionado ao vírus sincicial respiratório em gestantes. É muito importante os senhores saber qual período gestacional é necessário fazer a vacinação e também como é que eu trato, né? Como é que eu faço a notificação, como é que eu faço, né? Verifico, faço manejo dos erros relacionados à vacinação com o vírus sincicial. Outra coisa que foi trazida também foi o Manual de Normas Técnicas para Vacinação, que foi uma revisão, tá? De 2024. Também foi trazido o Guia Operacional com relação à vacina da dengue atenuada, essa vacina que foi instituída pelo Instituto Butantan, tá? Outra coisa que foi trazida também foi a estratégia de vacinação contra o vírus sincicial respiratório em gestantes. Então, os senhores verifiquem que é uma questão que vai ser cobrada. Então, eu tenho que saber tudo sobre a vacinação em gestante, notificação, eventos adversos, enfim, como é que eu trato a questão da vacinação com o vírus sincicial em gestante. Outra coisa que também foi trazida, né, foi a questão da vacinação contra a Covid-19, quais são as estratégias.
com relação também à questão do Manual de Vigilância Epidemiológica com relação aos eventos adversos pós-vacinação. E foi traduzida, então, a 4ª edição atualizada. Outra coisa também foi o informe técnico operacional com relação à vacina contra o Mpox. Então, nós temos aí sendo muito divulgado aí, né, chamada de varíola do macaco, né, mas nós sabemos que não é ele o transmissor, né? Então, é outra coisa que também temos que ter um cuidado redobrado, né? Aquilo que está sendo muito difundido na mídia é o que vai ser cobrado de fato na prova. Também temos a nota técnica conjunta número 83, que fala sobre as recomendações técnicas e operacionais referente ao uso de vacinas da Covid-19. Também temos a nota técnica conjunta 351 de 2025, que fala sobre a orientação, sobre a avaliação de ocorrência de temperaturas, né, do aumento da temperatura em vacinas, soros, diluentes, né, adquiridos pela Coordenação Geral de Gestão de Insumos do Departamento de Programa Nacional de Imunização. Outra coisa que também foi trazida é a questão da rede de frios, né, relacionada ao manejo com a chikungunya. Também foi trazido, né, o manual que fala sobre imunização e doenças imunopreveníveis, né, esse manual relacionado ao ano de 2026. A nota técnica número 11 de 2026, que fala sobre a vacinação de trabalhadores. E também a nota técnica número 6, que fala sobre a administração da dose padrão da febre amarela. Outra coisa que foi trazida também foi a portaria 10.176, que fala sobre a lista nacional de doenças de notificação compulsória, né? Então isso é muito importante ser gravado, o que foi incluído ali, para que quando for feita, né, a pergunta ali nas assertivas, os senhores já saibam qual é o que foi incluído e aquilo que já fazia parte, tá? Outra coisa também foi a nota técnica conjunta 165, tá? Que fala sobre o tratamento, a quimioprofilaxia com relação ao coqueluche. Também a nota técnica conjunta 344, que fala também sobre as doenças imunopreveníveis, tá? A incorporação científica relacionadas aos imunizantes, tá? E também atualiza as orientações com relação à vigilância ao sarampo, à rubéola e à síndrome da rubéola congênita. Também foi trazido, né, a questão das recomendações para assistência gestante e a puérpera frente à pandemia da Covid-19 e mantida a diretriz com relação à atenção à gestante e também foi mantida a atualização. E também foi mantida a diretriz de atenção à gestante, né, relacionada à operação cesariana. Com relação à inclusão, né, continuando, nós tivemos também a nota técnica conjunta 251 de 2024, que trata sobre a recomendação da suplementação do cálcio na gestante. Isso aqui para prevenir o quê? A hipertensão, né, gestacional. Então, é muito importante saber qual é a dosagem, a partir de quantas semanas que a gestante precisa fazer para prevenir o quê? A eclâmpsia, né? Outra coisa que foi trazida também é com relação à incorporação de tecnologias, mas essas incorporações de tecnologias para assistência ao parto normal. Também, né, foi trazida também a questão do Manual 2025, que fala sobre a questão da Nota Técnica Conjunta 264, que fala sobre as orientações de gestores, os serviços estaduais, municipais, com relação ao atendimento a mulheres vítimas de violência, tanto em ambientes privativos e individualizados nos serviços de saúde prestados pelo sistema de saúde. Então, dentro do sistema privado quanto dentro do SUS, nós temos que saber como lidar com essas mulheres vítimas de violência. E isso aí está cada vez mais em voga. A mídia todo dia noticia uma mulher que sofreu algum tipo de violência doméstica, né? Algumas delas, infelizmente, chegam a óbito. Então, é muito importante que os senhores leiam com atenção essa Sala Lilás, né? O que é essa Sala Lilás?
que eu posso fazer, como é que eu tenho que fazer a notificação, como é que eu trato essa mulher vítima de violência. Ele traz também um manual que fala, esse guia técnico, que fala da atenção à saúde das mulheres, adolescentes e crianças também vítimas de violência doméstica, intrafamiliar e sexual. Foi mantido também a linha de cuidado do pré-natal de baixo risco, né, a linha 23, e foi atualizada também a linha de cuidado de pré-natal de baixo risco 2026, tá? Também foi trazida a linha de cuidado de pré-natal de baixo risco, tá? Foi também trazida a portaria conjunta número 13, que fala sobre o rastreamento do câncer de colo de útero através, né, de testes moleculares. Então é muito importante saber quais são esses testes, como é que eu faço, né? Como é que é feita a coleta. Outra coisa, o que pode dar falso positivo? Como é que eu faço a orientação para a mulher para que antes mesmo dela fazer a coleta desse exame? Então, tem todo um preparo que precisa ser feito, né? Se a mulher não tiver esse preparo adequado, a gente posterga essa coleta desse exame. Então, é importante fazer a leitura desse manual, dessa diretriz. Outra coisa também que foi trazida foi o guia prático com relação ao planejamento sexual e reprodutivo. Foi mantido, né, também a linha de cuidado pré-natal de baixo risco e acrescentada aquela linha de cuidado mais atualizada. Também foi mantido, né, o manual, as diretrizes de detecção precoce de câncer de mama, do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, tá? Outra coisa que foi trazida, né, foi a nota técnica que fala sobre uniformizar as informações relacionadas ao exame de mamografia dentro do Sistema Único de Saúde. Também foi trazido um manual que fala sobre acidente vascular cerebral. Também a portaria número 2, que fala sobre a consolidação de normas sobre políticas nacionais dentro do Sistema Único de Saúde. A portaria número 3 de consolidação também fala sobre as normas dentro dessa rede do Sistema Único de Saúde. E também foi trazida a portaria de consolidação número 4, já existia, tá? E ela reforça essa consolidação das normas dentro do sistema e subsistema único de saúde. Foi trazido, né, também um manual de boas práticas com relação à sutura. Então hoje, né, nós falamos muito do enfermeiro poder fazer a sutura. Então é um assunto também em alta, em voga. Qual tipo de sutura, como ela deve ser feita, tá? Então é importante que os senhores saibam. Também foi trazida uma atualização que é o manual do Hemocentro com relação ao manual de transfusão. Foi trazido também o guia prático com relação às feridas crônicas. Foi mantido, né, o atendimento pré-hospitalar, tá? Foi também atualizado a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes e também a diretriz brasileira de hipertensão arterial. E com relação ao MPOX, né, também foi trazida as notas técnicas e informativas do Ministério da Saúde sobre o MPOX, também as orientações técnicas da assistência à saúde, ou seja, a pessoa acometida pelo monkeypox, né, e também o informativo técnico operacional da vacinação contra o Mpox ou Mycopox, tá? Bem, senhores, era isso que nós tínhamos para falar com relação ao que foi trazido de atualização, o que foi mantido. Nós verificamos que existe uma tendência muito grande com relação à saúde pública, né? Os manuais, em sua grande maioria, são de saúde pública, são disponibilizados, né, em sites, então é muito fácil o acesso, os senhores começarem a estudar, pegar essas referências. Eu falei que o próprio curso também já disponibilizou isso para os senhores. Então, o que eu tenho que fazer? É criar uma trilha, trazer uma metodologia de estudo. Mas eu trabalho, Tatiana, meu horário é muito curto. O que eu faço? Durante o horário do almoço, durante o translado ali no trajeto, se eu pego uma condução, né, um transporte público, é nesse horário que eu vou estar lendo. Vou também criar uma metodologia. Agora a gente está muito próximo já ao concurso. Então, eu tenho que dar o máximo de mim, eu tenho que dar o gás ali. Então, infelizmente, diminuir o horário, né, o sono eu sei que é importante, mas diminuir esse horário ali, estudar um pouquinho mais. Se o período da noite, né, os senhores têm maior rendimento ali, é um momento onde eu tenho maior tranquilidade, é importante que os senhores estudem
uma, duas, três, mas com qualidade. Sempre falo, não adianta enganar-se, né? Ah, eu estou estudando 5 horas, mas olhando o celular, estudando 2 horas, mas com foco total no estudo. Então, não adianta estudar 5 horas e ficar ali, né, olhando o celular, tendo várias distrações. Se eu estudo 2 horas, mas tenho um estudo de qualidade, ele vale muito mais do que essas 5 horas. Então, é importante ter esse estudo de qualidade, é importante sempre fazer o que? Exercícios. O exercício vai levá-los à perfeição. Então, hoje eu tenho uma gama, uma lista de referencial novo. Como é que eu faço para fixar esse conteúdo? É fazendo exercício. Vou lá, pego questões da VUNESP e começo a fazer exercícios relacionados ao assunto. Errei o primeiro, errei o segundo, errei o terceiro, mas vou acertar o quarto, quinto, sexto, sétimo. Isso daí, a prática leva à perfeição, ok? Bem, senhores, eu desejo a todos bons estudos, mantenham-se calmos. Estamos aqui, mais uma vez, para reforçar o nosso apoio junto aos senhores e para dizer que todo esse conteúdo ele vai ser abordado, né? Então, tivemos muitos, muitos conteúdos aí sendo colocados, mas muita coisa é atualização, muita coisa é ponto de fixação, o que mudou do que estava antes. Então, é colocar aquilo de novo para que os senhores possam explorar, gravar e levar esse conteúdo para a prova. Até breve e bons estudos!